Continuando com o nosso recap de Inazuma, na parte passada a gente viu que a mãe do Keita está cada vez mais desconfiada dessa relação dele com essas amigas, né, amigas entre aspas, mas foi algo que ela deixou de lado por enquanto, né, ela não vai se meter nisso. E antes de destrinchar esses capítulos, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, que é muito importante, tem também a área dos membros, eu agradeço muito o seu apoio. Dito isso, bora para o capítulo 22. Nesse início, mostra que Aruri está um pouco incomodada pelo fato do Keita não chamar ela ainda pelo seu nome, né, apenas pelo sobrenome. Algo que atualmente ele não tem problema com a Yukina, então isso criou um certo ciúmes na Aruri. Isso foi algo que me lembrou também aquele draminha entre o Issei e a Rias na quarta temporada do anime, onde o protagonista não tinha coragem de chamar ela pelo nome, o que acabava deixando a Rias sempre muito triste com isso. Não é um drama muito importante, mas é interessante notar que tem muito disso nas obras japonesas, né? Interessante notar isso. Mas Aruri também entendeu que o Keita não faz isso por mal, obviamente, né? Ou pra favorecer as outras heroínas. Isso é parte da personalidade humilde dele, apenas isso. E enquanto Aruri estava perdida em pensamentos nessa aula de educação física, uma bola foi arremessada em direção a ela, mas o protagonista conseguiu se jogar na frente para proteger a heroína distraída, consequentemente levando uma bolada na cara, né, porque ele não tem a capacidade de simplesmente usar os braços, ele não tem isso. O bom disso é que Aruri mandou um olhar ameaçador para o cara que arremessou a bola, né? Como se ele tivesse cometido um crime de guerra, literalmente. Durante essa parte final do capítulo, enquanto eles estavam indo para a enfermaria tratar a bolada na cara do Keita, Aruri começa a notar que esse negócio do nome não importa mesmo, né? Ela sabe que eventualmente o protagonista vai chamar ela pelo nome quando tiver mais confiança para isso. A gente já nota essa evolução nas atitudes do Keita, né? Então ele realmente está mais confiante com as heroínas. Dá pra notar essa evolução gradativa nas próprias interações amorosas entre eles, onde o Keita tem um pouco mais de atitude para iniciar o contato físico com elas, né? Dá pra notar isso. Tecnicamente, né? Tecnicamente ele já é um protagonista que dá muito orgulho, né? Mas eu concordo com a Aruri também que ele deveria ser mais confiante, nisso eu concordo completamente. E beleza, o capítulo 23 é focado totalmente em uma interação entre o protagonista e as heroínas, em um jogo de cartas totalmente picante. Já é tradição na casa do protagonista rolar um jogo de cartas todo sábado de noite. É basicamente uma batalha para decidir quem iria dormir na cama junto com o Keita durante a semana. Tipo assim, a cama que eles usam só cabem 3 pessoas, e um já é o protagonista, obviamente. Então uma heroína sempre fica de fora durante a semana e esse jogo serve pra decidir isso. Que por sinal, a Lisa nunca participa desse jogo porque ela tá sempre ocupada com o trabalho. Então a coitada nunca teve essa oportunidade de dormir com o Keita. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre essa partida, mas é interessante ver as 3 waifus vestidas de coelhinhas, né? É interessante de várias maneiras biológicas, né? Eu sei que às vezes eu fico babando demais pelas heroínas aqui no canal, mas se a gente tem que falar sobre um eti, então tem que destacar a beleza delas principalmente, né, que é o caso desse capítulo, a gente tem que fazer isso. Nisso, a primeira ganhadora foi a Yukina. Ela ficou flertando com o Keita durante a jogatina para tirar a concentração das outras duas, sendo bastante inteligente em usar essa estratégia. E por fim, a Aruri venceu a Reina no X1. Assim, teoricamente, a Yukina e a Aruri sendo as vencedoras, né, e obtendo o direito de dormir com o Keita durante a semana, teoricamente. Já que nessa mesma noite, a Reina fez uma cama no chão do quarto e no meio da noite ela levou o protagonista para dormir abraçado com ela, né, sem que as duas percebessem. Então no fim ela perdeu a batalha, mas não a guerra, né, ela acabou dormindo ainda com o protagonista. Mas beleza, no capítulo 24, o Keita acaba entrando no banheiro enquanto a Reina estava se trocando, o que não deveria ser uma surpresa, já que grande parte do dia eles não estão usando roupas. Pelo simples fato de estarem sempre mandando ver, então é estranho o Keita ter esse tipo de reação ainda, né? É um pouco estranho isso. E por causa disso, a Reina teve a ideia de punir ele, de fazer um jogo de punição para compensar o flagra no banheiro. Sendo que essa punição foi fazer cócegas no protagonista. Eu sei que é algo estranho isso, mas os japoneses têm o dom de transformar qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, em uma situação eti. E esse capítulo é um bom exemplo disso, né? Se não me falha a memória, tem até um mangá focado nessa temática de cócegas com eti. Se eu lembrar do nome, eu deixo em tela para quem quiser conferir isso. Por incrível que pareça, cócegas e eti é uma combinação estranhamente boa. Mas eu acho que o ponto principal desse capítulo 24 é uma conversa sobre essa relação peculiar entre eles. Porque normalmente o gênero de harem é mais usado em obras de fantasia, em obras de sobrenatural, e não em um mundo onde é mais pé no chão, sabe?
Eu não digo que não tem harém na vida real porque tem isso, né? Só depende da cultura e dificilmente as pessoas aceitam de bom grado esse poliamor, né? Essa poligamia. E é interessante notar que as heroínas aqui entendem, né, que essa relação deles não é algo normal que você vê todo dia. Elas têm consciência disso. Então a Yukina aproveitou essa oportunidade para decidir quem seria a esposa principal do Keita, a esposa legalizada. E que essa esposa teria o direito de ficar sozinha com ele um dia inteiro por semana, consequentemente atiçando ainda mais a rivalidade que já existe entre elas. E para uma decisão tão importante assim, você espera que seja um jogo realmente complexo, né? Você espera isso. Mas não, foi decidido apenas no papel, pedra e tesoura, né? Entre as três, foi isso. E sem a Lisa envolvida nisso ainda por cima, né? Novamente, a coitada mais uma vez foi excluída do grupo. Então metade do capítulo 25 é focado nesse jogo entre elas, onde sempre que uma ganhava, as outras duas não concordavam com a decisão, deixando esse impasse, né, para saber quem seria a esposa legal. Por fim, as três apenas acabaram aceitando, né, se conformando que era impossível decidir isso. E na real, não era algo que precisava ser mudado na opinião delas, elas estavam bem com isso. A única preocupação era o Keita, né, considerando a personalidade dele, talvez possa existir algum tipo de culpa sobre essa situação, ainda mais sabendo que ele não poderia se casar legalmente com elas. Então, por enquanto, o importante seria viver feliz do próprio jeito deles, não ficar muito apegado a esse tipo de pensamento, né, onde o Keita iria escolher só uma delas para ficar futuramente. Elas acham que isso é uma possibilidade, mas na verdade eu duvido que o autor desista desse harém, né? Isso é algo impossível de acontecer em mais uma, então não se preocupem com isso, nem pensem nisso. Mas beleza, no capítulo 26, o foco é no Keita arrumando um trabalho de meio período. Aruri até arrumou um serviço pra ele como assistente da Koharu, que é uma das servas dela e também é uma mangaka bem famosa. Não acontece nada de tão incrível nesse capítulo, mas é bom ver o Keita arrumando esse trabalho pra comprar um presente para as heroínas. Ainda mais que na maior parte do tempo é ele que está sendo mimado por elas, né? Então é bom ver isso pra dar uma variada na obra. É bom ver esse tipo de atitude por parte do Keita. E pra fechar com chave de ouro esse recap de hoje, vamos para o capítulo 27. Esse capítulo focou um pouco mais o protagonista em Naren, né, desenvolvendo um pouco mais o romance entre os dois. Além disso, é mostrado em um flashback que Arena tinha ficado com ciúmes pelo fato do Keita ter chamado a Lisa pelo nome, e não de One-san ou pelo sobrenome. É o mesmo que aconteceu com Aruri no início desse vídeo, né, mas no caso da Arena, ela deixou claro que queria ser chamada pelo nome para ter mais intimidade entre os dois, e o protagonista obviamente aceitou isso sem nenhum problema. Após eles saírem da cama, os dois acabam indo correr, né, que é o padrão na rotina deles, sempre uma corridinha pela manhã para manter a forma. Eu até recomendo também vocês a fazerem esse tipo de coisa, né, é bom ver o mangá de Imaizumi incentivando o pessoal a fazer exercícios físicos, e o melhor jeito de incentivar é falando que isso aumenta sua resistência na cama durante o estudo de reprodução. Eu acho que esse é o melhor incentivo possível. Durante essa corrida deles, a Arena começa a notar essa evolução do Keita, até mesmo com ele conseguindo se manter ao lado dela atualmente. Ela até menciona sobre esse crescimento, né, falando que o protagonista tem uma vibe mais descolada atualmente. O Keita até complementou falando que toda essa mudança era pela heroína, para se tornar um homem digno para ela. Não que isso fosse realmente necessário, já que elas gostam do protagonista exatamente do jeito que ele sempre foi, então não era realmente necessário isso. O engraçado nesse momento que o Keita estava bancando o machão, ele acabou se assustando e se agarrando no braço da Arena após um cachorro simplesmente acuar para ele. Mas é como eu falei, né, não importa se ele continua sendo medroso, se ele continua sendo esse protagonista afeminado, sem masculinidade, elas amam exatamente por ele ser esse cara humilde e sincero com elas. Assim finalizando esse capítulo com um beijo entre os dois, e mostrando por que Arena é possivelmente a best waifu dessa obra. Pra ser sincero, eu acho que eu fico na dúvida ainda entre ela e a Lisa, pra ser sincero. Mas vai de cada um, né? E no mais era isso por hoje, né? Eu acho que mais um ou dois vídeos a gente alcança os atuais de Imaizumi. Por isso inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser, e até uma próxima!